Boa noite, obrigado a todos por estarem aqui com a gente. Eu vou fazer uma abordagem de, no máximo, 15 minutos, como combinado, para não ficar cansativo para vocês. E o tema dessa apresentação é falar um pouco sobre a ressonância magnética na diferenciação entre miomas e sarcomas uterinos. Então, isso daqui é extremamente interessante, porque se você for conversar com a maioria dos nossos colegas, sejam ginecologistas ou radiologistas, ainda existe esse conceito de que é impossível você fazer o diagnóstico pré-operatório de um sarcoma uterino. Ou seja, você não consegue diferenciar mioma de sarcoma, e isso é uma coisa que tem se mudado de poucos anos para cá. Então, só um conceito básico. Primeiro é que sarcoma uterino não é sinônimo de leiomiosarcoma. O grupo dos tumores uterinos mesenquimais é um pouco mais amplo. Os principais, no fim, ficou muito claro. Vocês estão conseguindo enxergar bem aqui? Acho que está muito claro. Mas tudo bem. Então, você tem, entre os tumores uterinos de músculo liso, você tem os miomas, e aí você tem os tumores de potencial incerto, que você não consegue, pela histologia, diferenciar entre mioma mais alto, entre mioma e um sarcoma, e os sarcomas propriamente ditos. Então, essa é uma classificação dos tumores uterinos de músculo liso. É lógico que, pela ressonância magnética, a grande maioria dos miomas se apresentam de forma muito simples. As sequências ponderadas em T2, vocês estão acostumados a visualizar, eles são geralmente pretos, porque tem um componente alinizado muito grande. O problema é quando a gente encontra alguns miomas ou tumores de músculo liso que não são pretos como a grande maioria deles, como, por exemplo, nesse caso, em que eu tenho uma lesão que não tem um aspecto típico de um mioma, algumas áreas mais brancas, mais císticas e hipovasculares, em que eu tenho receio de estar diante de um sarcoma com extensa área de necrose e não de um mioma com degeneração cística ou uma degeneração mixoide. Então, até então, a gente tinha um certo medo de falar que uma lesão que não tem um aspecto típico de mioma pela ressonância magnética podia ser um sarcoma. A gente tinha muito esse receio. Dos sarcomas uterinos, eu tenho que quase todos eles ou correspondem a leiomiosarcomas ou a tumores milianos mistos, que são os carcinosarcomas ou os adenosarcomas. E uma parte menor corresponde aos sarcomas do estroma endometrial. E uma informação que eu achei extremamente valiosa, tem 2 artigos que eles comprovam que quase nunca um leiomiosarcoma é originado de um mioma. Ou seja, ele já nasce leiomiosarcoma, assim como o mioma quase nunca, por mais degeneração que ele tenha, ele não vai ter degeneração sarcomatosa. Esse artigo mostra que 5% dos leiomiosarcomas tiveram origem no mioma, mas essa incidência pode ser extremamente baixa, como até de 0,2%. É lógico que a gente está diante de uma doença extremamente pouco prevalente, então os dados eles podem ter uma certa variabilidade. Mas, de qualquer forma, é uma afirmação, mesmo que você considere 5%, é uma afirmação muito rica se você considerar que a maioria das lesões já nasce sarcoma e você praticamente não tem uma degeneração de um mioma para um sarcoma. E essa é a nossa grande pergunta. Será que é possível fazer a diferenciação entre mioma e sarcoma, ainda mais nos tempos atuais, em que vocês estão extremamente preocupados em lidar com o morcelador? Existem algumas técnicas novas em ressonância magnética, eu vou ser bem simplista aqui, mas vocês vão ouvir falar muito sobre isso, que corresponde à difusão. Na verdade, a difusão ela vai avaliar se as moléculas de água, principalmente, elas se difundem de forma mais fácil ou elas têm uma certa restrição a essa difusão, uma certa restrição à mobilidade. Ou seja, quanto mais
neoplásico, maligno for um tecido, mais coesas são essas moléculas e menor vai ser a difusão. E a gente consegue enxergar isso através da ressonância magnética. Então, indiretamente, eu acabo tentando avaliar a coesão e o potencial de agressividade ou malignidade de um tecido. Só para vocês se familiarizarem um pouquinho com esses termos que a gente vai utilizar quando eu falo em ressonância magnética. Esse artigo de 2009 deu um pontapé inicial para essa abordagem na diferenciação dos sarcomas uterinos, dos miomas, através da difusão. E foi a partir desse artigo que eu estudei em 2013, do Bazot, que eu tentei colocar em prática um pouco o protocolo que o Bazot é um francês que publica muito em ginecologia e artigos muito bons, que eu tentei colocar em prática. E, nesses 2 anos, eu tive, há mais ou menos uns 3 meses, o segundo retorno de um caso de sarcoma que eu tinha feito um possível diagnóstico pela ressonância magnética, que foi confirmada como sendo sarcoma. E eu fiquei extremamente animado com isso daí, e aí batendo um papo com alguns colegas ginecologistas, como, por exemplo, o Maurício e a Rosane, eles ficaram extremamente também entusiasmados com esse potencial da ressonância magnética de fazer a diferenciação. O Bazot, o que ele faz? Ele tenta, baseado nessas sequências de difusão, fazer uma análise conjunta da ressonância magnética da sequência ponderada em T2 com a técnica de difusão. Para radiologista, é muito simples você fazer essa avaliação. É lógico que eu não vou ficar entrando em detalhes com vocês, porque não cabe nesse tipo de discussão. Mas o raciocínio que ele fez e que ele comprovou é o seguinte: ele analisou vários trabalhos, vários parâmetros de imagem. Então, antes era nítido, então fazia curva de realce, aí viu-se que não servia para nada. Avaliava a margem da lesão, via que a maioria dos sarcomas não tinha margem definida, então não dava para predizer que era maligno. Ele fez uma análise de vários fatores e, no final, ele teve um resultado extremamente bom, com uma acurácia de 92% para predizer diferencial entre sarcoma e mioma. De forma simples, o que ele viu é que nenhum sarcoma era preto nas sequências ponderadas em T2. Então, você viu um nódulo, se ele, independente do tamanho, se ele for, a parte sólida dele for preta na sequência ponderada em T2, esquece, isso não é sarcoma. Aí ele foi analisar a difusão, e aí foi comparar a difusão, a gente usa alguns parâmetros de comparação, como, por exemplo, com a urina, e ele estabeleceu um corte na difusão em que ele consegue diferenciar mioma de sarcoma uterino com uma acurácia de 92%. Esse daqui é um outro trabalho que saiu agora na Abdominal Imaging, e ele foi para o mesmo caminho do Bazot, mas, curiosamente, ele ainda dividiu em 4 grupos, separando quais era o grupo dos miomas que eram pretos no T2, quais que eram não pretos. Ele fez 4 grupos, e, no final, ele chegou à mesma conclusão do Bazot, usando tanto ressonância de 1,5 Tesla quanto a de 3 Tesla. Chegou à conclusão de que eu consigo, juntando as sequências ponderadas em T2 e a difusão, fazer um diferencial com uma acurácia muito boa, também próxima de 92%, entre mioma ou sarcoma uterino. Ele teve 2 casos falso-positivos, que eram miomas com uma celularidade extremamente alta. Porém, ele confirma, 2 anos depois, os resultados do Bazot. Todos foram, como sarcoma é extremamente raro, todos foram estudos retrospectivos, não tem nenhum estudo prospectivo. Aqui, só alguns casos, tentando mostrar de forma didática o que eu estou falando. Então, esse daqui, ele é preto no T2. Preto no T2 já não é sarcoma, eu posso ficar tranquilo, independente dos valores da difusão. Esse outro caso, olha que interessante, ele não é preto no T2, ele é branco. Então, teoricamente, ele pode ser um mioma ou um sarcoma. É lógico que mioma vai ser muito mais comum. Aí eu faço análise da difusão,
e vejo que não tem uma restrição significativa. Aqui o mapa DC alto mostrando que não tem uma restrição significativa. Para isso, hoje, a gente usa um cutoff de 1.0 a 1.2, mais ou menos, para fazer essa diferenciação. Então, desde 2013 que eu li aquele artigo, eu tenho colocado isso em prática, e é extremamente útil, não é só o que o artigo fala, de fato é extremamente útil. E uma outra coisa agora que a gente está começando a desenvolver, mas ainda a gente não aplicava isso, porque é uma coisa um pouco mais elaborada, é a técnica de espectroscopia nessa diferenciação. Espectroscopia se usava para próstata, hoje caiu um pouco em desuso, mas, através da espectroscopia, você consegue colocar e fazer análise exatamente daquele mioma, tentando predizer quais são os metabólicos presentes naquela lesão. E esses japoneses conseguiram resultados também muito bons, mostrando que os sarcomas, eles não avaliaram T2, nada, eles foram direto para a espectroscopia. De uma forma geral, eles mostraram que todos os sarcomas tinham um pico, né? Então aqui eu estou analisando vários metabólicos, a colina, por exemplo, e aqui ele viu que todos os sarcomas tinham um pico de lipídio muito elevado, e que isso não acontecia nos leiomiomas, como, por exemplo, nesse caso, uma lesão heterogênea, e que não é preta na sequência ponderada em T2, ele viu que o pico é de colina e não tem nenhum pico de lipídio, e aí os artigos de neuro já mostram que picos de lipídio muito elevados estão relacionados a tumores malignos de agressividade muito alta. Então, essa daqui é uma nova técnica que a gente tem começado a utilizar nos nossos protocolos, mas o que já está bem estabelecido, e a gente tem tentado ajudar bastante vocês para dar mais tranquilidade na abordagem do tratamento, seja clínico ou cirúrgico, principalmente naqueles casos de crescimento até um pouco mais rápido do que o habitual, é a difusão, e agora a gente está tentando agregar também a perfusão para ver quantos resultados adequados a gente de fato vai ter e para ajudar cada vez mais vocês e as nossas pacientes. Portanto, agora, em 2015, a gente tem dados científicos e podemos afirmar que é sim possível fazer a diferenciação entre sarcoma e mioma uterino pela ressonância magnética. Obrigado.